Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 8. Agora nós vamos começar o nosso estudo com relação às ligações em estruturas metálicas. Então, nós vamos estudar nesse módulo sobre ligações soldadas e depois, no próximo módulo, sobre ligações parafusadas. Gente, é de extrema importância esses dois módulos agora para vocês, ainda mais porque são temas amplos, né? Esses assuntos eles são importantes não só para estruturas metálicas, mas para qualquer tipo de projeto, para quem é engenheiro civil, para quem é engenheiro mecânico ou áreas relacionadas, ou estudantes também dessas áreas. Saber dimensionar ligações soldadas ou parafusadas é importante não só para estruturas metálicas, mas para qualquer tipo de aplicação. Tá? Então isso é um tipo de coisa que quem quer trabalhar com desenvolvimento de produto, e a gente pode dizer que um projeto de estrutura metálica é um desenvolvimento de um produto? Acredito que sim, né? Ou desenvolvimento de produto ou projeto. Ligações tem que estar na ponta da língua, né? Saber dimensionar ligações soldadas e parafusadas é ideal para quem quer trabalhar nessa área. Seja lá com estruturas metálicas ou qualquer outra área, né? Acredito que vocês estão aqui porque vocês querem trabalhar com estruturas metálicas. Ou vocês já trabalham com isso. Bom, nesse módulo nós vamos iniciar com uma revisão de teorias sobre soldagem. Já logo aviso a vocês. Eu fiz uma revisão bem reforçada sobre o tema. Tá? Até com conceitos que a gente não vai usar diretamente nos projetos, mas que eu acredito que são importantes que a gente tenha conhecimento. Tá? Eu digo isso porque quando a gente vai fazer o projeto, a gente tem que designar qual é o eletrodo que vai ser utilizado, a resistência do eletrodo. Vai ser um E70XX, por exemplo, ou um E7018. Mas a gente não tem que especificar qual é a posição de soldagem, qual é o processo de soldagem que vai ser utilizado e etc e tal. Mas é importante a gente ter uma noção dessas coisas, né? Mesmo que a gente não use diretamente. Então aqui a gente vai fazer uma revisão onde vai ter diversos conceitos que são importantes e que vão ser base para a gente ir para a parte de dimensionamento de ligações soldadas baseado na norma NBR 8800. Né? E depois vamos para exercícios de aplicação. Gente, esse módulo ele foi baseado em duas referências principais, aliás, três referências principais. A NBR 8800, um livro de estruturas metálicas que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que é muito, muito bom, e o livro de elementos de máquina do Chile, que também eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Então, vamos iniciar com a revisão. Iniciando então com uma definição do que seria uma solda ou processo de soldagem, que nada mais é do que o processo de união de materiais através da fusão das partes adjacentes. Então, as partes adjacentes seriam nada mais nada menos do que, por exemplo, duas chapas que estão sendo soldadas entre si. E aí um material é fundido entre elas ou não, e aí ocorre fusão entre as partes adjacentes e união entre elas. Eu digo que pode ter material depositado ou não, porque existe solda sem material depositado, né? Sem o metal de solda. Esse processo ele é feito por uma mão de obra especializada, um operário especializado chamado de soldador. Né? Então ele não é algo que qualquer um pode fazer, precisa de alguém treinado para fazer. Nós temos alguns tipos de solda. Temos a solda do tipo entalhe, filete ou tampão. Em estruturas metálicas a gente vai encontrar na maioria das vezes entalhe ou filete. Na maioria das vezes, filete. A solda de entalhe também pode ser chamada de solda de chanfro. E ela pode ser de penetração total ou parcial. Nessa figura aqui a gente tem uma solda de entalhe com penetração total. Por quê? Ela é de entalhe porque em uma das chapas, pelo menos, existe um entalhe, um chanfro. E ela é de penetração total porque a solda está sendo representada aqui nessa figura por essa cor mais escura. A solda está penetrando na espessura total da chapa. Então, por isso que é de penetração total. Agora, se for de penetração parcial,
que nem está mostrado nessa figura aqui, a solda ela não penetra na espessura total da chapa. Então, olha só, aqui é uma solda de entalhe, porque existe um entalhe em uma das chapas, pelo menos. Poderia ser nas duas chapas também. Ou seja, existe esse chanfro aqui. E é de penetração parcial porque a solda ela penetra, mas não na espessura total da chapa. Agora, a solda de filete, também chamada de cordão, é uma solda desse tipo aqui que é a mais conhecida de todas. Então, ó, notem que ó, a solda está representada por essa cor mais escura. Existem duas chapas, uma sobreposta à outra. E aí, aqui a gente está olhando o perfil do filete, né? O filete ele seria passado, o cordão ele se estenderia entrando para a folha ou saindo da folha. Notem que na solda de filete existe uma penetração no material base, né? no metal base que a gente chama. Já entrando com essa nomenclatura que a gente vai reforçar depois. Existe o metal da solda e o metal base, que o metal base é o metal das placas que estão sendo soldadas, né? Então, ó, existe uma certa penetração no metal base. Mesmo que a solda não tenha entalhe, seja de filete, né? E aí existe a solda de tampão, que pode ser em furos ou em rasgos. Qual que seria o objetivo de uma solda de tampão, né? Primeiro explicando o que seria ela. Uma solda de tampão é uma solda que, ó, existem duas chapas sobrepostas aqui. A de cima tem um furo. Para que serve esse furo? Para a gente jogar uma solda aqui nesse furo, para a gente depositar material nesse furo que vai servir de solda, né? Praticamente a gente vai soldar aqui no entorno desse furo. E o objetivo de se fazer isso é porque, por exemplo, ó, imagine que a gente tem essa chapa sem furo. E aí você passa uma solda de filete em todo o contorno aqui, ó. E aí, esse comprimento do contorno não basta para garantir a resistência que a solda precisa. E aí, então, se faz um furo para a gente ganhar comprimento de solda, conseguir soldar numa área, num comprimento maior, né, numa área maior também, garantindo, então, a resistência que a gente precisa. Tá? Além disso, um outro motivo para fazer isso é o seguinte, imagina que essa chapa é muito grande. E aí você só solda no contorno dela. Vai ficar uma região interna aqui muito grande que não está com nenhum tipo de fixação com a chapa de baixo. E isso geralmente não é uma coisa boa. E aí então se faz um furo para ter pontos de fixação no meio da chapa também. De novo, isso aqui não é muito utilizado em estruturas metálicas. Isso aqui é mais para... eu já utilizei em projetos de equipamentos industriais ou em projetos mecânicos, mas não de estruturas metálicas. Bom, e se for tampão em rasgos, ao invés de ser um furo com seção transversal circular, vai ser um rasgo, que aqui no caso está no formato de oblongo. Então, tem dois furos aqui, e aí o soldador, além de passar uma solda aqui na parte externa, ele também pode passar uma solda nos furos. As soldas elas podem ser classificadas quanto à sua continuidade. Então, podemos ter soldas contínuas, intermitentes e ponteadas. A solda contínua seria dessa figura aqui. Nada mais é do que uma solda que não é interrompida no seu comprimento, ela é uma solda contínua. Aqui no caso é uma solda de filete, e aqui no caso é uma solda de entalhe com penetração total. E no caso aqui tem entalhe nas duas chapas, já vão praticando aí as nomenclaturas. A solda intermitente ela é descontínua ao longo de sua extensão, ou seja, ela tem pausas, né? Tem um cordão aqui, depois uma pausa, depois outro cordão e etc. E é um tipo de solda que é bastante utilizado. Isso aqui é para economizar material de solda, para caso você não precise de tudo isso aqui de comprimento para garantir a resistência da solda necessária ali para aplicação. E a solda ponteada, ela só serve para posicionar as chapas que serão soldadas depois. Tá? Ela não é uma solda que
é estrutural, ela não é uma solda que pode ser utilizada como estrutural. Inclusive, a gente vai até ver que existe um comprimento mínimo de cordão aqui. Ela não pode ser um ponto. Tá, então, basicamente, essa solda ela serve para posicionar. Imagina que você quer soldar essa chapa aqui dessa forma. Aí você posiciona ela aqui, joga esses 4 pontos, só para deixar ela posicionada. E depois vem e passa, por exemplo, uma solda contínua. O processo de soldagem ele pode ser classificado quanto à sua posição. Temos a posição plana, horizontal, vertical e sobre cabeça. Na posição plana, basicamente, eu identifico uma posição plana quando o soldador está soldando olhando de cima para baixo e a placa está na posição plana. Se for solda de entalhe, isso aqui é uma solda de entalhe, né? Olha a posição que a placa fica. Ela fica no plano horizontal mesmo. E aí o soldador ele vem aqui olhando de cima para baixo e passa a solda. Se for uma solda de filete, que nem está mostrado nessa figura, aqui são com chapas sobrepostas, né? De novo, as chapas ficam no plano e o soldador vem de cima para baixo e passa a solda. A solda na posição horizontal, as chapas, ao invés de ficar no plano horizontal, fica num plano vertical, que nem está mostrado aqui no caso de solda de entalhe. E o soldador ele vai ter que se inclinar um pouco e passar a solda da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aqui, ó, no caso de filete, é muito parecido a posição do soldador, pelo menos, com relação à posição plana no caso de solda de filete. Né? Aqui ele vai ter que se inclinar um pouco para conseguir passar a solda, né? Essa aqui é a diferença, mas é muito parecido. A solda na posição vertical, as chapas elas ficam posicionadas aqui num plano vertical, de tal forma que o soldador ele vai ter que fazer uma posição, posição não, o movimento que ele vai ter que fazer com a ferramenta de solda é de cima para baixo ou de baixo para cima, é por isso que é chamado de vertical. Ó, repara que na horizontal o soldador ele vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Agora na posição vertical o soldador vai ter que ir de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. Tanto no caso da solda de entalhe quanto no caso da solda de filete. Na posição sobre cabeça, o soldador ele vai ter que literalmente soldar sobre a cabeça dele, o que é um processo que vocês devem imaginar que é mais difícil para o soldador, né? Então, as chapas são posicionadas sobre a cabeça dele e ele vai e passa a solda dessa forma, tanto na de entalhe quanto na de filete. Existe uma relação de custo para cada posição de soldagem. Então, na posição plana é a mais barata de todas. E óbvio que isso aqui está relacionado com a facilidade do soldador de executar essa solda. Na posição plana é o mais fácil de todos. Na horizontal já é a segunda mais fácil. Aqui já começa a ficar mais difícil. Aqui é a mais difícil de todas. Então, o custo vai crescendo aqui da esquerda para a direita. E a mais cara de todas é a sobrecabeça, né? Porque é a mais difícil de todas de se fazer. É a que mais dá trabalho. Aqui a gente tem algumas imagens para a gente só reforçar essas posições de solda, né? Então nessa coluna a gente tem solda filete e nessa coluna a gente tem solda chanfro. Na posição plana, olha como que ficam as placas, né? Elas ficam posicionadas de tal forma que o operador ele olha aqui de cima para baixo e passa a solda. Basicamente a solda aqui fica no plano da própria mesa. Na de chanfro também, né? O soldador, a solda ele vai passar no plano da mesa. Agora na posição horizontal, reparem que o soldador ele tem que se inclinar um pouco. Olha a ferramenta de soldagem aqui. Ele tem que se inclinar um pouco e passar o cordão de solda aqui. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E quando é de chanfro, a solda é de chanfro, as chapas elas têm que ficar posicionadas aqui num plano perpendicular ao da mesa e o soldador ele tem que passar aqui o filete não, né? O cordão da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por isso que é chamado de horizontal. Já na vertical, o movimento que o soldador faz com a ferramenta
é um movimento vertical, né? Essa aqui é a diferença. Quando é solda de filete, as chapas ficam posicionadas dessa forma, e quando é solda de entalhe, as chapas ficam posicionadas dessa forma. E sobre a cabeça, é aquela história, é aquela questão de o soldador ter que soldar sobre a cabeça dele. Olha essa figura aqui na solda de entalhe. O soldador ele tem que soldar olhando para cima, o que é obviamente mais difícil, né? De se manter uma precisão ali no processo. Aqui não está literalmente sobre a cabeça dele, mas já está a ferramenta, ela tem que ficar posicionada de baixo para cima, pelo menos, né? Agora, com relação aos principais processos de soldagem, isso aqui é muito importante da gente saber, ou pelo menos ter uma ideia. Por mais que no projeto estrutural a gente não tenha que especificar qual é o processo de soldagem que você vai utilizar. Mas pode ser que você esteja interessado em abrir uma empresa de fabricação e montagem de estruturas metálicas, e aí é muito importante que você conheça quais são os processos de soldagem, né? Você vai ter que contratar um soldador ali que vai fazer esse processo, então é muito importante que você conheça os processos. Ou como engenheiro, é sempre importante vocês conhecerem esses processos. Acredito que vocês já tenham estudado sobre isso anteriormente. Então, começando pelo SMAW, o Shielded Metal Arc Welding, solda ao arco elétrico com eletrodo revestido. Como o próprio nome diz, essa solda ela é realizada com um eletrodo que é revestimento. Esse eletrodo ele tem um revestimento que, durante o processo de soldagem, gases são desprendidos do revestimento. Esse gás ele serve para proteger o próprio processo de soldagem. Pessoal, um comentário aqui. Esses slides que eu montei tem muito texto. Tá? Isso eu fiz porque depois eu quero que vocês leiam os slides. Para vocês não terem, por exemplo, se vocês forem fazer uma revisão, não quero que vocês. Quer dizer, não é que eu não queira, mas não é o mais ideal vocês assistirem de novo a aula, porque é muito trabalhoso e tudo mais, né? Então, eu preparo os slides de tal forma que basta vocês darem uma lida que vocês vão relembrar dos conceitos, tá? Mas durante a apresentação aqui, tentem prestar atenção aonde está posicionado o meu mouse e no que eu estou falando. Não vai... Se quiser ler o texto, pode ler, mas dá uma pausada no vídeo, lê o texto, aí depois continua ouvindo. Isso é só uma recomendação, tá? De vocês acompanharem as aulas. E não se esqueçam que também tem as frases de força, que fica aqui no canto superior direito, que é basicamente um resumo do slide, né? Muitas vezes, né? Ou alguma informação importante. Bom, então vamos lá. Esse revestimento, durante o processo de soldagem, ele solta um gás que protege o processo. Protege do quê? Do próprio ar atmosférico que está em volta ali do processo. O ar atmosférico ele é contido por oxigênio e nitrogênio. Se o oxigênio penetra no metal de solda, ele causa porosidade. Se o nitrogênio penetra no metal de solda, ele causa fragilidade na solda. Então, não é desejável que o ar atmosférico esteja em contato com o metal de solda durante o processo. Por isso, esse eletrodo ele solta então esse gás que protege contra a atmosfera. Esse gás ele cria uma atmosfera inerte em volta do processo. E também ele ajuda a dar estabilidade ao arco e, portanto, uma maior penetração à solda. Tá? Então, basicamente é para isso que serve. Todo o processo de soldagem ele precisa de alguma coisa para proteger contra o ar atmosférico. Vocês vão reparar nessa característica. No caso desse aqui é o eletrodo revestido. Agora o próximo, ó, a gente tem o SAW, Submerged Arc Welding, que seria a solda de arco submerso. Nesse caso aqui, ó, reparem nessa figura. A gente tem aqui a ferramenta com um eletrodo e logo em seguida a gente tem uma ferramenta que libera um fluxo de material granulado. Esse material granulado, dessa vez, é quem vai fazer a proteção contra o ar atmosférico. Então, ó, notem que essa solda que está sendo realizada da esquerda para a direita,
Primeiro vem o eletrodo. Aliás, primeiro vem o fluxo de material que é depositado aqui e depois vem o eletrodo que vem passando a solda. Tá? Então, olha só, esse material granulado, ele funciona como isolante térmico, além de fazer uma proteção contra o ar atmosférico. Aí, ó, o que garante uma proteção contra os efeitos da atmosfera. É que aqui essa definição, ele fala que é um isolante térmico, ele isola só termicamente, mas não é só isso, né? Também ele protege contra os efeitos da atmosfera, contra aquela penetração do oxigênio ou nitrogênio no metal da solda. Esse material, ele funde-se parcialmente durante o processo de soldagem. E aí ele forma o que a gente chama de escória, né? Que depois do processo de soldagem, o soldador ele vai lá e dá uma martelada, dá uma esfregada e tira essa escória, que estava servindo só de proteção. Esse processo ele pode ser automático ou semiautomático, daí vocês já podem imaginar que é um processo mais caro, né? Automático significa que o processo é 100% realizado através de um robô ou de uma máquina, e semiautomático é realizado através de um robô ou uma máquina, mas também com o auxílio de um operador. Esse processo ele tem alta penetração, o que é bom, quanto maior a penetração, melhor, e muito veloz, o que é bom também. É lógico que é feito por uma máquina. E somente executa soldas contínuas e planas. Né? Plano no sentido de que a ferramenta ela fica aqui, ó, posicionada na posição vertical, olhando de cima para baixo, com as chapas posicionadas no plano da mesa. E a solda é contínua, ou seja, ela não é intermitente. Bom, próximo processo de soldagem, Gas Metal Arc Welding, ou GMAW, solda ao arco elétrico com proteção gasosa. Então a gente viu que no primeiro a proteção era através de um revestimento do eletrodo, no segundo era um fluxo de material e agora é através de um gás. Reparem nessa figura aqui, que a gente tem a nossa ferramenta de soldagem, tem um eletrodo e existe um gás que vai saindo em volta do eletrodo durante o processo de soldagem, protegendo o processo contra o ar atmosférico. Tá? É desse processo que surgem aqueles nomes famosos, né? O MIG, o MAG, o TIG. Bom, então vamos lá. Vamos do começo aqui. Primeira coisa, esse tipo de soldagem pode ser aplicada em todas as posições e permite controle visual. O que isso significa? Que durante o processo de soldagem, o operador, o soldador, ele consegue fazer um controle visual e analisar se a solda está saindo do jeito que tem que sair, né? Se a qualidade da solda está boa ou não. No caso de a solda ser realizada ao ar livre, ou seja, num lugar onde pode haver vento, se tiver um vento muito forte, esse vento ele pode expulsar esse gás que protege e entrar aqui e causar aqueles problemas de porosidade e fragilidade, né? Então, se a solda for realizada ao ar livre, é necessário proteção contra o vento. Então tem que ter algum tipo de proteção ali contra o vento. O gás utilizado pode ser o dióxido de carbono. E olha só que interessante. Se o gás de proteção for um gás inerte ou mistura de gases inertes, então é chamado de MIG, Metal Inert Gas. Se o gás de proteção for um gás ativo ou mistura de gases ativos inertes, é chamado de MAG, ou Metal Active Gas. E no caso de o eletrodo ser um eletrodo de tungstênio, olha que específico que é. Na verdade, isso aqui não é importante que vocês gravem assim. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção dos conceitos aqui relacionados aos processos de soldagem. Então, se o eletrodo for de tungstênio com gás inerte, é chamado de TIG, ou Tungsten Inert Gas, que também é conhecido por GTAW, Gas Tungsten Arc Welding. Tá? Isso aqui é tudo muito específico. O que eu guardaria daqui é o fato de os processos MIG, MAG e TIG, quem protege
contra os efeitos do ar atmosférico é um gás, é uma proteção gasosa. E aí cada um deles tem um tipo diferente de gás ou eletrodo. Tá? É isso que eu guardaria. Eu não guardaria as coisas muito específicas do processo. A não ser que você vá utilizar diretamente aí em alguma coisa do seu trabalho. Bom, e por último a gente tem um FCAW, ou Flux Core Arc Welding, solda ao arco elétrico com fluxo no núcleo. Aqui a diferença é que aquele fluxo de gás que protege está acontecendo num furo que passa aqui no meio do eletrodo. Então o eletrodo ele é tubular, também é chamado de processo com arame tubular, porque o eletrodo, que é aquele que chama de arame, tem um furo no meio, ou seja, ele é tubular e é por onde passa o gás que protege aqui durante o processo. Tá? Essa é a diferença do processo anterior. Designação de eletrodos. Isso aqui é muito, muito, muito importante para a gente que vai fazer a parte do projeto estrutural. Aqui já é coisa que a gente vai usar diretamente. O eletrodo ele é designado dessa forma. E, que eu imagino que seja E de eletrodo, XX, 4 números. 2 primeiro e depois outros 2. Esses 2 primeiros números é o que nos interessa. Esses outros 2 aqui a gente vai deixar como XX mesmo, a gente não vai especificar. Esses 2 primeiros números eles são relacionados à resistência, à ruptura por tração FW do metal de solda em KSI. É uma unidade equivalente a megapascal, né? A gente pode transformar em megapascal também, que na verdade a gente nem vai utilizar em megapascal, né? A gente vai usar em kilonewton por centímetro quadrado, mas isso aí é assunto mais para frente. Tá? Então, por exemplo, se o eletrodo for assim, ó, E70 e XX, seja lá qual for esses dois outros números, quer dizer que a resistência à ruptura por tração, o FW, é 70 KSI, que é equivalente a 485 megapascal, que vocês já sabem que é equivalente a 48,5 kilonewtons por centímetro quadrado, que é o valor que a gente vai utilizar nas equações. Se for um eletrodo E60, aí o FW é 60 KSI, e assim por diante. Na soldagem manual, o eletrodo mais comum é o E70. E70 18 é o que mais você vai ouvir falar. Tá? E o E70 em geral é o eletrodo mais utilizado no processo de soldagem. Mas também pode ser utilizado o E60, caso você necessite de uma resistência menor. Mas também tem que ter a compatibilidade, etc. A gente vai ver isso mais para frente. Os dois últimos números são relacionados à posição de soldagem, o tipo de eletrodo, etc. São coisas que a gente não precisa especificar no projeto. Tá? No projeto a gente só tem que falar qual é a resistência e depois quem for fabricar e montar a estrutura vai definir qual é o melhor processo, o melhor tipo de eletrodo e etc. Se vai ser um eletrodo revestido, um eletrodo tubular e etc. Bom, gente, essa tabela aqui ela é uma tabela do livro de elementos de máquina do Chile. Eu vou mostrar para vocês esse livro porque tem alguns conteúdos que foram extraídos desse livro. Tá, então olha só. Esse é o livro. Tá abrindo. Vamos aguardar. Elementos de máquina de Chile. Tá? Esse livro ele tem muito conteúdo interessante com relação a projetos mecânicos, né? Mas tem um capítulo nele que trata de soldagem, página 459. E nesse capítulo tem muita coisa interessante, principalmente como que a gente obtém as tensões na solda, porque isso é algo que a gente vai precisar praticar muito. Né? A solda, ela diz, a norma ela diz como a gente calcula a resistência da solda. Mas como que a gente calcula a tensão que chega na solda? A norma não explica como que faz isso. Então a gente precisa ter uma boa noção de como que faz isso.
principalmente em tensões e junções soldadas em torção e em flexão. Essas são as mais chatinhas, tá? A gente vai praticar essas duas formas. Mas aí eu recomendo para vocês o seguinte: leiam esse capítulo, porque é muito legal. Não tudo, tá? Até aqui, ó. Até esse item, ó. Nem esse item, a resistência de junções soldadas não precisa, porque a NBR 8800 vai utilizar outra forma. Tá? Pode ser esses primeiros 4 itens aqui, ó. Ou se quiser pode ler essa parte aqui também, que existe algumas similaridades com a norma. Tá? Então daqui eu extraí muita coisa interessante com relação à simbologia de soldagem, etc e tal. Os tipos de chanfro. Aqui ele, inclusive, mostra, né, como que faz o cálculo da tensão na garganta da solda, a tensão de cisalhamento. Tem muita coisa interessante aqui. Tá? E outro livro que eu utilizei como referência bibliográfica para esse módulo é esse livro aqui, ó, de estruturas metálicas, do Antônio Carlos da Fonseca. Aqui ele trata de cálculos, detalhes e exercícios de projetos. Esse livro é muito bom. Só que esse livro ele é baseado na norma anterior da NBR 8800. Só que ele está com uma revisão atual, acho que de 2019, que já está considerando a NBR 8800. Só que existem muitas coisas aqui que é um pouco estranho para a gente, tá? Mas que dá para entender tranquilamente. Por exemplo, ao invés de ele minorar a resistência pelo gama 1, como sendo 1,1, ele multiplica a resistência por 0,9, que é equivalente a dividir por 1,1. E ele chama esse fator de Φ. E eu acho que isso essa era a metodologia utilizada na norma antes da 8800, de 2008, né? Antes dessa atualização da 8800. Então, por isso que eu acho que é um livro muito bom, só que algumas coisas são um pouco estranhas, tá? Bom, aí tem esse capítulo de ligações soldadas, que é um capítulo muito bom. Aqui eu extraí muito conceito também, muito conteúdo. Deixa eu ir lá na página 101, ó, ligações soldadas. Aqui ele fala, ó, do que eu acabei de comentar para vocês, ó, os tipos de solda, a classificação das ligações soldadas, as posições de soldagem, os principais processos, as anomalias, que é coisa que eu nem cheguei a abordar aqui, mas que se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante, tem alguns tipos de anomalias de solda, empinamento, etc. A designação de eletrodos, que a gente acabou de discutir. Simbologia da solda, ele tem essa outra figura aqui. Enfim, tá? Então, deem uma lida também nesse capítulo, que é muito legal e bem rapidinho de ler. Tá, então, vamos continuar aqui. Então, essa figura é do livro de elementos de máquina. E nessa figura ele mostra qual é as características mecânicas de cada eletrodo. Tá? Então a gente tem o E60, 70, 80 e assim por diante. E aí tem uma resistência à tração e uma resistência ao escoamento. Vocês vão ver que na norma existe um pouco de diferença dessas resistências. O E60, lá na norma, ele fala que a resistência à tração é diferente dessa aqui. Tá? Então a gente não vai utilizar esses valores aqui, é só para mostrar por curiosidade mesmo, porque aqui ele explica um pouco sobre essa nomenclatura do eletrodo, né? Ele fala, ó, o E prefixado é um sistema de numeração de 4 a 5 dígitos, nos quais os dois primeiros dígitos designam a resistência à tração aproximada, o último dígito inclui variáveis na técnica de soldagem, tal como o suprimento de corrente. Tá, isso aqui já está mais específico até que aquela outra definição. E os dígitos próximos ao último indicam a posição de soldagem, né? Isso aqui ele tinha comentado anteriormente. Como, por exemplo, plana, vertical e etc. Tudo isso baseado na AWS, que é a American Welding Society. Isso aqui é um termo importante para vocês saberem. É uma associação muito importante relacionada à soldagem. Bom, então aqui com relação à simbologia de solda, isso do livro de estruturas metálicas, do Antônio. Gente, tem muita informação aqui que na verdade a gente nem usa.
Então eu vou fazer um filtro para vocês prestarem atenção no que realmente é importante. Então a gente tem essa linha horizontal e depois essa curva e seta é a parte que sempre existe. Né? Essa parte sempre existe. O resto são coisas adicionais. Então aqui essa seta ela vai apontar para a solda no desenho, né? No desenho de detalhamento. Esse círculo, ele pode ou não existir. Se ele existe, significa que essa solda é uma solda de contorno. Quer dizer que ela vai acompanhar todo o contorno que essa seta está apontando. Vocês vão entender depois nos exemplos melhor. Se existir essa bandeira aqui, significa que é uma solda de campo. Quer dizer que, ao invés de a pessoa fazer a solda num lugar controlado, por exemplo, num galpão ali onde eles fazem toda a fabricação da estrutura, eles vão realizar essa solda em campo, ou seja, onde a estrutura vai ser montada. O que não é muito recomendado. É uma coisa que deve ser evitada, né? Porque é um ambiente menos controlado e etc e tal. Ao invés de ser uma bandeira, poderia ser um ponto aqui também, bem nesse local onde está o mouse. Esse C/E é para soldas intermitentes. C seria o comprimento de cada cordão de solda e esse seria a distância entre centros de cada um desses cordões. A gente vai ver exemplo depois disso. Aqui ele fala, outro lado da flecha. Toda informação que você colocar abaixo dessa reta horizontal são informações relacionadas à solda que essa flecha estiver apontando. Toda informação que você colocar acima dessa reta horizontal é relacionado à solda ao lado oposto que essa seta está apontando. Isso aí vocês vão entender melhor nos exemplos. Aí vem essa linha aqui, e nessa linha a gente vai acoplar algum símbolo para designar qual é o tipo de solda que está sendo aplicada. Símbolo básico da solda ou referência do entalhe. Tá? Então, se for uma solda de filete, vai ser um símbolo de triângulo. Se for uma solda de entalhe, vai ser um outro símbolo e assim por diante. Aqui, na cauda, que a gente tem esse formato, aonde está esse T, a gente especifica alguma coisa com relação ao processo de soldagem. Geralmente o eletrodo, por exemplo, a gente coloca E70XX aqui. E bom, aí tem um monte de outras informações que a gente usa muito pouco. Tá? Então, vamos para alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor. Tudo isso aqui é baseado na AWS, tá? American Welding Society. Símbolos básicos de solda. Isso aqui é justamente onde a gente coloca aqui, esses símbolos básicos de solda é o que a gente coloca aqui. Essa traseira aqui é uma bem estranha, né? Muito pouco utilizada, mas depois eu vou mostrar para vocês como que se aplica esse símbolo aqui. Filete, muito utilizado, é um triângulo. Tampão, vocês vão ver o que seria uma solda de tampão depois. Topo, aqui para chanfro ou topo. Essa aqui são para solda de entalhe. Tudo isso aqui é para solda de entalhe. Quando você vai fazer a simbologia para uma solda de entalhe, basicamente você faz a simbologia de qual é o tipo de entalhe que vai ter nas chapas para fazer a solda. Então pode ser o entalhe em V, Biesel, U, J, esse em curva, que é estranho, ou curva Biesel. Esse topo, na verdade, a chapa não tem entalhe, elas só estão espaçadas ali entre elas. Um resumo dos principais tipos de solda. Olha só, vamos entender o que é essa tabela aqui. Na primeira coluna, a gente tem o tipo de solda. Então, pode ser filete, reta, e as de entalhe, pode ser de entalhe em formato de Biesel, V, J, U. Aí, nessa outra coluna, a gente tem localização da solda, e a gente tem uma coluna para lado da seta, lado oposto ao da seta e ambos os lados. O que significa isso? Lado da seta, lembra que eu comentei anteriormente que abaixo da reta horizontal a gente coloca as informações com relação à solda que está sendo feita para onde essa seta está apontando, ou seja, para o lado da seta.
e acima a gente coloca as informações ao lado oposto da onde essa seta está apontando, é o que ele está dizendo aqui, ó. Do lado da seta, as informações estão abaixo da reta horizontal. Os símbolos estão abaixo da reta horizontal, tá vendo? Lado oposto ao da seta, os símbolos estão acima. E se você quiser solda em ambos os lados, você coloca o símbolo em cima e embaixo, tá? Aí, beleza. No caso de filete, é um triângulo. Lado da seta fica abaixo, lado oposto fica acima. E assim por diante. Se for reta, aí fica 2 traços abaixo ou 2 traços acima. Vocês já vão entender o que é uma solda, o tipo de solda reta depois. Se for de entalhe, a gente tem bisel, aí fica aqui ó, esse triângulo aberto. Isso basicamente significa que vai ter chanfro em uma das chapas, mas na outra não. Se for entalhe em V, tem chanfro nas 2 chapas, aí fica dessa forma. Em J tem chanfro só em uma das chapas e é um chanfro assim, ó. Não é um chanfro, né? É um canto arredondado. E em U nas 2 chapas. Bom, agora vamos a alguns exemplos para entender melhor isso aí. Nesse exemplo, a gente tem aqui 2 chapas sobrepostas, né? Uma sobreposta à outra. E aí existe um cordão de solda de filete que vem todo o contorno aqui dessa chapa. Para representar que está em todo o contorno, a gente coloca esse círculo aqui nessa região aqui de dobra. E aí, ó, para representar que é uma solda de filete, a gente coloca aqui um triângulo e esse 5 designa o tamanho da perna do filete, que nada mais do que seria essa dimensão aqui, ó. Reparem nessa figura o que é o tamanho da perna. Imagina que o filete é um triângulo isósceles, né? Que tem 2 lados iguais. Agora eu não sei se está certo. Equilátero seria 3 lados iguais, isósceles seria 2 lados iguais, né? Então a gente tem 2 lados iguais aqui de 5 milímetros e a gente tem a hipotenusa. Os 2 lados iguais seriam os catetos. E aí a gente tem a hipotenusa aqui, que é um pouco maior, que não nos interessa o tamanho. O lado dos catetos seria o tamanho da perna da solda, que é esses 5 milímetros, que a gente especifica aqui do lado do triângulo, que é o símbolo. Tá? Nesse exemplo aqui, a solda é intermitente de entalhe. Como que a gente representa? Olha só que legal. Vou primeiro entender isso aqui. Ó. Existe uma chapa aqui e outra chapa aqui. E aí, olha esse corte A. Esse corte A está onde? Está aqui, ó, por onde está passando a solda. Se a gente olhar aqui de frente, em uma das chapas tem um entalhe, em bisel. Né? Vamos relembrar o nome aqui, ó. Bisel, entalhe em uma das chapas só. E aí a solda, ela passa aqui com penetração total. Por quê? Porque ela está penetrando toda a espessura da chapa, que é de 3 milímetros aqui no caso. E aí quando ele vai fazer a designação aqui, ó como que fica. Ele puxa a seta, e aí ele especifica aqui que é bisel, o tipo de entalhe. A solda é intermitente, então, ó, ele coloca aqui, ó, 50, que é o comprimento de cada cordão, e 150, que é a distância entre centros do cordão, que aqui ele está representando como a distância entre a extremidade esquerda com a extremidade esquerda. É a mesma coisa que a distância entre centros. Às vezes você pode especificar assim, ou pode ser entre centros, ou pode ser com a extremidade direita com a extremidade direita. O que importa é que o referencial tem que ser o mesmo entre cada cordão. Então, 50 tracinho 150. Se a gente for ver aqui, é esse C tracinho E, para solda intermitente. Tá? No desenho, no detalhamento da 2D, você pode especificar nessa vista ou também nessa vista aqui. Olha como que ficaria. Nessa vista aqui. Legal. Aqui, no caso, nessa vista, ele nem especificou, né, que era uma solda intermitente, né, porque aqui não daria nem para ver isso. Né, ele só especificou que era de entalhe com 3 milímetros de espessura. Aqui no caso, ele está especificando esse 3 milímetros de espessura, porque aí o soldador ele vai saber que a solda é de penetração total. Tá?
Se ele colocasse, por exemplo, isso a gente vai ver um exemplo mais para frente, vou deixar mais para frente. Aqui, ó, do livro de elementos de máquina do Shirei, outra representação de solda intermitente. Só que aqui alternada entre os lados. Vamos entender o que seria isso. Primeiro vamos olhar essa aqui da esquerda. Isso aqui é só uma solda de filete. Tá? Então ó, tem duas chapas aqui em T. E aí tem um filete do lado direito e do lado esquerdo. Essa seta vai estar apontando para uma dessas soldas. E aí você está vendo que tem um triângulo em cima e embaixo? Significa que a solda é do lado que a seta está apontando e também do lado oposto. E é de 5 milímetros do tamanho da perna. Mesma coisa aqui. Agora nessa figura, a gente tem uma solda intermitente, 60 milímetros de comprimento de cada cordão e 200 milímetros de distância entre centros. Ó, aqui está entre centros já. A gente representa assim, ó, 60 tracinho 200. Do lado direito do símbolo da solda, que no caso é uma solda de filete, então o símbolo é um triângulo. Aí ele coloca aqui acima da reta horizontal, que é o que vai acontecer do lado oposto, esse símbolo aqui de filete de solda, só que distanciado aqui. Isso é para representar que a solda do lado oposto é intercalada. Quer dizer que se desse lado tem um cordão aqui, do lado oposto vai ter um cordão aqui. Aí depois vai ter um cordão aqui, depois outro cordão aqui. É intercalado, entendeu? É alternada aqui que ele chama, né? Bom, outro exemplo de solda de todo contorno, muito utilizado para tubo, né? Um tubo aqui sendo soldado numa chapa, por exemplo. E aí você vai soldar todo o contorno do tubo. E aí você representa assim dessa forma, uma solda de filete, 5 milímetros de tamanho da perna, todo o contorno. Aqui alguns exemplos de simbologia de entalhe. Então vamos lá. A gente tem esse entalhe aqui que ele chama, vamos ver como que ele chamava aqui, ó, entalhe de topo. É diferente desse aqui, ó, reta, tá? É diferente desse aqui, tá? É um entalhe de topo. O entalhe de topo, como eu havia comentado, na verdade não é nem um entalhe na chapa. As chapas elas só ficam distanciadas uma das outras para criar um entalhe ali entre elas. E aí tem esse cordão de solda que passa aqui. Não é um cordão, né? No caso de uma solda de entalhe. Com penetração total aqui no caso. Aqui ó, tem uma solda com entalhe dos dois lados. Como que a gente chama? Em V, né? Um entalhe em V. Aí tem uma distância de 2 milímetros aqui nessa região inferior, a solda de penetração total, 60 graus de abertura aqui do entalhe. Você pode especificar essas coisas, ó. Aí para especificar foi dessa forma, né? Coloco o 2 e 60 graus aqui. Isso é muito específico, gente. Não precisa guardar nada disso aqui que eu estou falando. Sabe por quê? Quando vocês forem fazer o detalhamento do projeto, é só vocês terem essas referências e saberem aonde procurar. E aí ficar revisando isso, tipo, eu preciso fazer uma solda aqui desse tipo aqui. Como que era a simbologia mesmo? Aí vai lá nessa referência e relembra como que é e faz, tá? Mas é importante que vocês vejam isso aqui tudo uma vez para saber onde que tá as referências. Aí uma solda com entalhe em V dos dois lados. Olha como fica representado na simbologia um X. E aí, se você não especifica o ângulo aqui no símbolo de soldagem, o ângulo padrão é 60 graus. Tá? Se não está especificado. E ó, a mesma coisa, para solda de Biesel, se você não especifica o ângulo padrão é 45 graus. Vamos lá. Que mais? Nesse caso aqui, o A, a gente tem uma solda que nessa chapa aqui existe o entalhe dos dois lados. Aí passa uma solda e além disso, olha só, tá vendo que a solda é contínua? E aí então tem mais um filete de solda aqui externo. Tá? Então olha como que ele fica representado. Ignora esse triângulo aqui das extremidades. Vamos olhar aqui, ó.
Aqui está falando que tem uma solda com entalhe Biesel dos dois lados da chapa, dos dois lados da solda, né? Desse lado que a seta está apontando, lado oposto. Que acontece aqui, né? Tem um entalhe dos dois lados. E aí a solda vem e penetra aqui esse entalhe. Só que além disso, também tem uma parte a mais aqui que é um filete. Tem um filete a mais aqui. E aí então você vem e joga mais um triângulo indicando que tem um filete. Tá, basicamente é isso que significa. Bom, isso aqui serve para reforçar mais ainda essa ligação, né? Como se o entalhe não fosse já o bastante, se além disso coloca um filete. Tá muito difícil disso acontecer no caso aqui de estruturas metálicas, tá? Olha um exemplo aqui de entalhe em U ou entalhe em J, né? Sem penetração total aqui no caso. O entalhe tem esses formatos. Um exemplo de solda de filete de canto. Então são chapas que são perpendiculares entre si, e aí você passa um filete aqui no canto. Uma solda de filete aqui no caso ele fala solda de borda, né? Quando as chapas estão paralelas entre si, você vai soldar aqui nessa região. Olha como que fica a simbologia. Reparem qual é essa simbologia, né? Seria a simbologia de solda de topo, chanfro de topo, ó. Chanfro e topo. Seria essa simbologia de topo. Talvez porque a solda vai ser feita de topo, né? Vamos mais alguns exemplos aqui, já estamos finalizando. Imagine que a gente tem essa estrutura aqui, tem esse perfil laminado em vermelho, essas chapas aqui nas laterais e esse pino. E aí imagine o seguinte, ó, pegando os desenhos bidimensionais da estrutura, a gente teria isso aqui. E aí, essa simbologia está apontando, ó, que vai ter uma solda de tamanho de perna de 6, filete aqui nessa região e também nessa região. No nosso desenho seria uma solda de filete aqui, né, ó, em toda essa região aqui e desse lado também. O que mais que tem? Tem uma solda de filete aqui, ó, nessa região, só que aonde está apontando a seta vai ter e do lado oposto também. E aqui no desenho a gente tem que entender que do lado oposto é esse lado aqui. Tá? Então, isso significa que vai ter uma solda aqui, ó, de filete e outra do lado oposto também. Tá? Beleza. Mais um exemplo. Olha essa peça. Tem um tubo com uma chapa furada. E aí você tem uma solda aqui, ó, uma indicação de solda. Olha para onde a seta está apontando. Vai ter uma solda em todo o contorno, ou seja, uma solda que vai fazer todo o contorno aqui do tubo com a chapa, de filete com tamanho de perna de 5 milímetros. Só que além disso, vai também ter do outro lado, do lado oposto. E aqui a gente entende que o lado oposto é atrás da chapa. Beleza. Aqui a gente tem duas chapas sobrepostas. E aí a gente tem aqui a indicação de uma solda de filete em ambos os lados, do lado que a seta está apontando e do lado oposto. E aqui outra solda de filete na direção transversal da chapa. Gente, vamos relembrar dessas nomenclaturas. Isso aí eu já comentei lá no módulo de tração. Existe a direção longitudinal da chapa, que é a direção do eixo longitudinal da chapa. Imagina que o eixo da chapa é esse aqui. E existe a direção transversal, que está inclusive na direção perpendicular à aplicação da força aqui de tração, né, no caso. Por que ele está especificando? Por que ele não jogou aqui esse símbolo com solda de contorno para fazer solda em todo o contorno aqui? Porque provavelmente aqui ele vai querer uma altura diferente na solda transversal e uma altura diferente na longitudinal. Tá? Agora com relação ao posicionamento das chapas que estão sendo soldadas, o posicionamento das chapas entre si. Nós temos a junta de topo, que seria esse caso aqui. Nós temos a junta em T,
que seria as chapas formando um T. A junta de canto, que seria as chapas nessa posição. A junta com transpasse ou sobreposta, a gente viu alguns exemplos, né? Quando você coloca chapas sobrepostas, isso aqui a gente encontra muito em estruturas metálicas. Mas assim, claro que quando a gente for ter lá uma junta, as chapas sobrepostas, que a gente vai fazer o dimensionamento da solda, a gente não vai ficar utilizando essa nomenclatura. Ah, eu tenho uma junta sobreposta aqui. Tá, isso aqui eu estou mostrando mais por curiosidade para vocês. Essa parte aqui, né? E tem essa junta de borda aqui que é mais raro de acontecer. Para finalizar aqui, vamos a alguns exemplos aqui que, inclusive, ele fala qual é o tipo de solda, né? Se ela é contínua, intermitente, etc. Então aqui, ó, a gente tem uma solda de filete. Solda de filete contínua, apenas do lado que está sendo apontado a seta e com perna com espessura de 5 milímetros, que seria o tamanho da perna. Na NBR 8800, a gente não chama de espessura de perna, não. A gente chama de tamanho da perna. Depois eu vou mostrar para vocês. Depois vocês têm que acostumar a chamar do jeito que a norma chama. Aí então, beleza. Olha aqui, ó. Vai ser uma solda de filete só de um lado de 5 milímetros. Olha como que fica a nomenclatura. Isso aqui a gente já está até acostumado, né? Então, reforçando, o símbolo fica abaixo da reta horizontal aqui, para indicar que a solda é do lado da seta que está apontando. Aqui no caso, a mesma coisa, só que ambos os lados. Então o símbolo ele fica em cima e embaixo. Aqui no caso, ele quer dizer que de um lado tem 5 milímetros, do outro tem 7 milímetros do tamanho da perna. Tá? Então você tem que colocar os números aqui indicando o tamanho da perna para diferenciar. Se você coloca 5 só no de baixo, que nem estava no exemplo anterior, o soldador ele vai entender que é 5 embaixo e em cima. 5 dos dois lados. Esse é um caso incomum quando o tamanho da perna... esse é o caso que o triângulo aqui do filete não vai ser um triângulo isósceles, né? Ele vai ter um cateto diferente do outro. É um caso mais incomum. E aí a gente representa assim dessa forma. 7 vezes 5. Um cateto tem 7 milímetros, outro cateto tem 5. Tá? É muito incomum isso aqui, tá? Outra nomenclatura aqui, solda de filete do lado da seta com 300 milímetros de comprimento. Olha aqui, você coloca o comprimento da solda, quando você quer especificar, do lado direito. Tá? Se você não coloca o comprimento, o soldador ele vai entender que ele vai ter que preencher aqui de solda todo o comprimento da chapa. Mas aí, se você coloca o comprimento, como que o soldador vai saber onde que ele vai começar esse cordão? Aí você pode fazer essa simbologia aqui tracejada com 50 milímetros e apontar aqui aonde ele tem que começar, da esquerda para a direita, ele vai começar. Beleza. Solda intermitente a gente já viu, né? Tem que colocar aqui, ó. 30/50. 30 significa o comprimento de cada cordão, 50 a distância entre centros, que nem está mostrado aqui nessa figura. Solda de filete, 5 milímetros de tamanho da perna. Solda de todo contorno feita em campo. A bandeirinha significa que ela é feita em campo. O círculo, todo contorno. Triângulo, filete. 5 significa o tamanho da perna. Isso aqui já é bastante comum, tirando esse fato de ser realizado em campo. É um perfil I soldado numa chapa de piso, que a gente vai aprender, inclusive, a dimensionar tudo isso aqui, com uma solda de filete em todo o contorno. Outra coisa que seria comum aqui é fazer solda de entalhe, com penetração total. No caso de uma viga aí soldada dessa forma. Isso aqui serviria, por exemplo, de pilar, né? Seria a base de um pilar isso aqui. Ó, uma solda reta. Essa aqui a gente não tinha visto antes, né? Qual é a diferença de uma solda reta com uma solda de topo, né? A gente tinha visto que tinha aqui a diferença aqui, ó, solda reta com a solda topo. Tem a reta e a topo.
A gente tinha visto um exemplo de topo, né? Olha como que é aqui. Olha como que o cordão ele fica aqui. Como que a solda fica. Já esse exemplo aqui, ó, é uma reta, uma solda reta. Olha a diferença do preenchimento do cordão aqui nas chapas. Não existe uma penetração muito grande no metal base em si, né? Então, um pouco diferente nesse aspecto. Beleza, então, aqui outro tipo, que é uma solda com entalhe Biesel em cima e embaixo. Então, olha só, e a distância aqui dessa extremidade é de 5 milímetros, aí você aponta aqui. Se você não aponta, então ele coloca grudado aqui uma na outra. A mesma coisa aqui, só que com a solda em T. Aqui é a posição entre as chapas aqui está em T. Mesma coisa, né? Coloco 3 milímetros para dizer a distância aqui que tem que ficar. Tem um chanfro de Biesel do lado da seta e do lado oposto da seta. Aqui tem um chanfro em V do lado da seta e do lado oposto da seta, e a distância das chapas é de 3 milímetros aqui nessa região. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Existe uma solda com chanfro dos dois lados. Esse chanfro ele tem profundidade de 6 milímetros, só que é para, no processo de soldagem, ter uma penetração de mais 3 milímetros ali na chapa. O soldador ele controla isso através dos parâmetros ali que ele controla durante o processo, ele consegue mais ou menos controlar essa penetração que vai ter no metal base, tá, gente? Na ferramenta que ele está utilizando. E aí eu estou pedindo aqui, por exemplo, um detalhamento que tenha uma penetração de 3 milímetros além do entalhe. Já estamos finalizando isso aqui, tá, pessoal? Praticamente está no final já. E a gente tem aqui o entalhe em U, que a gente já viu anteriormente, aqui está se repetindo. O entalhe, aí ele coloca aqui 5, né, para dizer qual é a profundidade desse entalhe. Olha só que interessante. A seta está apontando aqui na face superior. Só que eu quero que faça esse chanfro na parte inferior. Eu quero que faça essa solda de chanfro na parte inferior, solda de entalhe. Então, ó, ele coloca o símbolo acima da reta horizontal. Tá? Bem interessante. Aqui, ó, é entalhe em V dos dois lados. 3 mais 5. 3 é a profundidade do entalhe, mais 5 é o que você quer a mais de penetração. No final das contas, vai ficar com uma penetração total aqui, né? Solda em V, só do lado que tá apontando a seta, de 5 milímetros de profundidade, não, né? De distância aqui entre as chapas, na parte inferior. Aqui, acho que é a última já. Quando eu quero especificar qual é esse ângulo de abertura aqui do entalhe em V, eu coloco o ângulo aqui. No caso, o entalhe do lado que a seta está apontando, que é esse lado aqui, é 45 graus, do lado oposto 90 graus. Aqui não está em escala, né? Dá para ver. Aqui o de cima, se fosse 45 graus, teria que ser mais fechado, né? Esse aqui já está aparecendo, mas está 90 graus. E solda com entalhe em V e 3 milímetros de distância entre esses aqui, 5 milímetros de espessura do entalhe e aí você designa dessa forma. Tá? Bom, na verdade ele tem esse traço a mais aqui, que significa contorno raso do lado da seta. Ou seja, não vai ser com penetração total, né? A solda não vai penetrar nesse furo aqui, né? Vai penetrar só a profundidade do entalhe mesmo. Isso é muito incomum, tá? Na verdade, isso aqui é muito incomum, tá? Essas coisas aqui, realmente vocês não vão encontrar nos projetos. Vocês vão ter que fazer esse tipo de detalhamento.
tá? Mas isso aqui é só por curiosidade de novo. Aqui, por último, pessoal, tem essa solda aqui que tem esse símbolo que eu queria mostrar para vocês. Esse símbolo, ele indica, vamos voltar ali, ó, traseira. Traseira, e tem esse símbolo aqui. Vamos ver o que na verdade ele é, então. Só falta mais 2. Então, olha só, essa solda aqui, olha essa simbologia. Do lado que a seta está apontando, vai ter um entalhe em J e mais um filete, além da solda de entalhe em J. Então, ó, tem um entalhe em J e aí é preenchido com solda e ainda tem mais um filete com 5 milímetros de tamanho de perna. Tá vendo? Além disso, a solda ela penetra até o outro lado. E aí então você coloca esse símbolo de traseira para indicar que a solda, além de preencher o entalhe em J, também vai penetrar até o outro lado. Tá? Beleza. Por último aqui a gente tem uma solda, está apontando desse lado, está falando que é para ter um entalhe em bisel do lado que está apontando a seta e do lado oposto, e além disso para ter um filete do lado que a seta está apontando. Então é isso aqui, ó. E tem um filete aqui ainda. E finalizamos, pessoal, a revisão de teoria. A gente viu bastante conceito aqui, que é bem interessante e que, na verdade, só alguns deles que a gente vai usar diretamente nos projetos, tá? Então agora vamos iniciar a parte de dimensionamento em si.